Eu sou o Torak e vou destruir todo este planeta. Não sobrará nada. Falcon! Torak, eu não vou deixar que você destrua este planeta. Mas não vai mesmo. Não existe ninguém que possa me impedir de destruir este planeta. Eu quero ver quem vai me impedir. Mantenha a calma, Falcon. Eu vim para te salvar. Vou levá-lo para o meu laboratório. O Torak não perde por esperar. Preciso operá-lo imediatamente. Fique calmo, amigo. Sua transformação vai começar. Dessa vez, o Torak será destruído. O fim está próximo. Quem é você? Eu sou o Condor, o aliado biônico do Falcon. Condor? Vamos ver quem vai sobreviver a esta batalha. Canal do Andraus. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Andraus, o canal que a gente fala de Falcon. E hoje, dia de unboxing. Olha quem voltou! Sim, nosso amigo Condor, depois de 41 anos, está de volta. Mas será que ele veio como ele era? Essa é a pergunta que muitos têm a fazer, mas antes de começar a fazer este unboxing, vamos falar um pouquinho de Condor. Foi lançado em 1981 na linha futurista Falcon, e ele foi um dos que teve a maior modificação corporal no boneco Falcon. Uma criação exclusiva da Brinquedos Estrela, assim como o Torak. O Torak também foi uma criação 100% da Brinquedos Estrela na época do Falcon 80. O Torak chegou um pouquinho antes do Condor, mas a gente vai falar um pouquinho do Condor, que foi lançado em 1981 na linha futurista. Como vocês sabem, até 82 o Condor estava presente na linha futurista, e quando a Estrela ia lançar a linha 83 com novos personagens, inclusive o Laserman, o Triton, o Condor também estava presente nesse lançamento de 83. Toda uma coleção pronta. Bonecos novos, novos vilões, novos heróis, veículos, helicópteros, e de repente, do dia para a noite, a linha Falcon acabou. Sim, por incrível que pareça, a linha 83 totalmente pronta, moldes prontos, já nos catálogos com seus devidos códigos para venda, e a linha Falcon em 1983 foi encerrada do dia para a noite. O que aconteceu com aqueles modelos, com os moldes? Os moldes estão lá na Estrela até hoje. A gente vai falar sobre isso também. Bom,
eu vou conversar um pouquinho com vocês, pessoal, para vocês entenderem o que aconteceu naquele ano fatídico de 1983, quando a linha Falcon se encerrou. Já existia, assim, um entrevelo entre a Brinquedos Estrela e a Hasbro sobre royalties da linha Falcon. E nessa discussão, na época, Brinquedos Estrela sendo dirigida pelo sensacional Mário Adler, que era um cara que levava brinquedo a sério. Não é como a Brinquedos Estrela de hoje, que não chega nem a ser uma sombra do que era Brinquedos Estrela naquela época. Então, tínhamos aí um problema, royalties. A linha Falcon, desde 79, já tinha mudado a direção do que era o G.I. Joe, mesmo sendo sob licença da Hasbro. Já estava mudando, Falcon 79, com aventuras diferentes, Falcon 80, lançado o Torak, mas os royalties estavam pendentes. Existem rumores de que Mário Adler, numa discussão com a direção da Hasbro, falou: tudo bem, eu paro o Falcon, para a gente poder começar a negociar os G.I. Joes pequenos, que seriam os Comandos em Ação. Comandos em Ação, nome que já tinha sido abandonado lá em 1979, da linha Falcon. Então, tudo já estava numa discussão, numa negociação, e em 1983, Mário Adler falou: então tá bom, paramos de fabricar o Falcon. Lembrando que Falcon ainda vendeu durante muito tempo, 83, 84, 85. Por quê? Porque os estoques eram muito grandes. Na época, a Brinquedos Estrela, quando fabricava para valer. Não é que nem hoje essa palhaçadazinha aí. Então, parou-se do dia para a noite a fabricação do Falcon para começar a ser fabricados Comandos em Ação. E houve essa escolha na época, né? O que poderia dar mais lucro para a Estrela? A linha Falcon, que já estava um pouquinho cansada na época, ou a nova linha Comandos em Ação, com centenas de personagens e veículos? Mário Adler fez a sua escolha. Foi assim que o Falcon morreu em 1983. Inclusive, depois a linha Comandos em Ação, que foi um grande sucesso, inclusive na parceria da Estrela com a Hasbro, sobre a Estrela fabricar bonecos que iam ser vendidos no mercado americano. É uma história bem bacana para vocês que gostam dessa linha Comandos em Ação, que não é o nosso caso, que a gente fala de Falcon, mas é bem legal essa história do Comandos em Ação na fábrica de Brinquedos Estrela. Uma pena que o Falcon teve que morrer para dar lugar aos Comandos em Ação. E falando sobre os moldes, esses moldes de 1983 das Novas Aventuras, que eram alguns acessóriozinhos diferentes, que já estavam, como eu falei, nos catálogos com seus códigos, esses moldes eles existem até hoje. O que acontece é que a fábrica de Brinquedos Estrela aqui em São Paulo, ela saiu do seu galpão de origem. Então ela foi uma parte para Minas, outra parte ficou aqui no interior de São Paulo. E durante esta mudança, muitos dos moldes estão lá, escorando alguma prateleira, escorando algum carro, estão jogados por lá sem identificação com certeza. Porque eu já tinha falado isso antigamente, de que todos os moldes estavam presentes. Aí os doutores em Falcon, aqueles parceiros assíduos da Estrela, falaram: não, os moldes estão danificados, muitos moldes se perderam. Besteira, papo furado, conversa para boi dormir. Os moldes sempre estiveram lá. Encontraram vários, até o da metralhadora elétrica, fizeram aquela metralhadora oca. Que vergonha. Então, conversa para boi dormir. Os moldes estão lá. O que acontece é que dentro da Estrela deve ser uma grande bagunça, como é na hora de vender, como é na hora de fazer, como é na hora de divulgar, como é na hora de tudo.
uma grande bagunça. Então, se alguém tiver uma boa vontade de procurar esses moldes, vai encontrar, né? Voltando a falar de Condor, o nosso herói, 41 anos depois, está de volta. E já foi motivo para briga. Impressionante isso. Nem bem o boneco sai, já temos briga nas redes sociais. Lembrando que ele foi lançado agora, na CCXP, Comic Con Experience. Como todo ano, a fábrica de brinquedos Estrela participa da Comic Con, lembrando que as últimas não aconteceram por causa das pandemias, foram virtuais. Esta última foi presencial e foi um grande sucesso com o lançamento do Condor. Um sucesso. Lançamento é um lançamento sem brilho, porque eu não sei se a fábrica de brinquedos Estrela ainda vai fazer o lançamento oficial do Condor, porque até agora nada. Lançou na Comic Con, mas também não comentou muita coisa. E as pessoas estão aí aguardando o lançamento nas redes sociais, no site, para poder adquirir este boneco icônico de 1981. Né, os pés de rato aí que... Ixi, não abre por baixo, a gente abre por cima. Primeiro comentário que eu tenho a fazer, que dessa vez o pintor de parede lá não colocou a cara dele no boneco, porque é uma reprodução da caixa de 1981. Inclusive o detalhe aqui do Falcon loiro, do Falcon 80, que virou o Condor. Lembrando que naquela época não tinha o celofane aqui. Era vazado e tinha aquele plástico que você rasgava e já chegava no boneco. Esse é o novo layout. Lembrando que, só para comentar, é o mesmo tamanho da caixa do Tórax, que são as duas criações da Brinquedos Estrela. Tórax, que voltou assim, 99% igual. Acabou com aquela história de parceirinho vendendo Tórax a R$5.000. E o Condor? Como será que ele veio? Vamos tirar o nosso amigo Condor da caixa para poder fazer a nossa avaliação sobre este lançamento. Só um detalhe da época, eles diminuíram um pouquinho a altura da caixa. Mas eles esqueceram de aumentar um pouquinho aqui onde encaixa o capacete. Por isso que ele está nessa posição que parece que ele está agachado dentro da caixa. São pequenos detalhes, às vezes, que o time sensacional da Brinquedos Estrela esquece. Temos aqui a espada, que veio cromada e não dourada. Vamos colocar aqui na mão do boneco. Muito bacana tirar um Condor depois de 41 anos da caixa. Bom, eu tenho aqui o... Deixa eu tirar aqui o capacete para ver. Cabeça original. Capacete. Fizeram um adesivinho um pouco maior e diferente do que era da época, mas
ficou muito bom. O adesivo do rosto. Vamos. Eu, como um pé de rato que sou, tenho o Condor de 81. Então, aqui podemos ver o Condor de 81 e o Condor de 2022. O Condor antigo, ele tem um tom vermelho um pouco mais forte. Apesar de ser o mesmo boneco, temos aqui as canelas, os pés cromados, os antebraços. Bom, o colete é um colete um pouquinho mais fino, mas que cumpriu seu papel. Ele também é um pouquinho maior. A sunga do Condor de 81, ela era de um azul marinho. Aqui a estrela, para não se preocupar, meteu a sunga original do Falcon. Poderia até ter colocado a sunga preta, que já está pronta lá também. Combinaria mais. Eu achei que colocar a sunga azul do Falcon foi um pouquinho de falta de esmero na hora de concluir o boneco. Mas não que tire o brilho. Da mesma forma que a espada. A espada aqui no caso era dourada para combinar com os detalhes do colete. Mas não ficou feio a espada cromada. Não ficou feio. Então, o que importa é que, na minha opinião, o boneco está uns 90% do que ele era. Então não tirou o brilho do lançamento, apesar desses pequenos detalhes que poderiam ter sido corrigidos sem nenhum ônus para a empresa, mas como eu falei, a estrela, ela às vezes ela quer fazer alguma coisinha diferente para dar briga. Porque aqui não é, vou gastar uma fortuna em fazer uma sunga azul marinho. Não. É para talvez não desvalorizar a coleção dos parceiros dela, lá que chamam os outros de pé de rato, mas no fundo, ficou muito bom. E com isso, vai ficar um pouco mais difícil vender farelo de Condor de 81 a R$5.000. Mesmo com o Condor num tom um pouquinho mais claro do vermelho, que não desabona, até porque o vermelho também ele envelhece e ele tende a escurecer um pouco. Muito legal, muito bacana. Como eu falei, esses pequenos detalhes deste novo lançamento não tiram o brilho dele, de forma alguma. Continua sendo uma peça sensacional. Até o colete um pouquinho mais fino, transparente, foi bem feitinho, foi bem acertado. Então, como eu falei, até este novo adesivo do Elmo, o meu tinha o adesivo original, mas no final acabei substituindo ele por um decalque, porque na época que eu fui remontar meu Condor, acabou danificando esse adesivo do Elmo. E as mãos do meu foram pintadas pelo Leandro, que deixaram ela flexível do mesmo jeito, na cor vermelha. Uma pena. Leandro era um cara sensacional do mundo do Falcon que desapareceu. Temos aqui o Condor de ontem e o Condor de hoje para enfrentar o Torak. Olha, mesmo não tendo uma divulgação bacana, mesmo tendo as discussões no mundo do Falcon, eu achei sensacional. Eu achei sensacional. Gostei muito deste lançamento. Ele custou na Comic Con R$299.
nem caro nem barato. Um valor justo. Perto daquelas aberrações que a Estrela fez lá, o Peruquinha lá, o Samurinja lá de R$ 399. O Condor, por ser o que ele é, claro, foi aquilo que nós havíamos comentado. Não existe costura, tecido, não existe o trabalho de roupa no Condor, e isso acaba barateando um pouco os custos. Muito bacana, muito legal. Este reencontro é sensacional e eu digo para vocês que vale cada centavo. O boneco está sensacional, mesmo com essas pequenas diferenças. Eu acho que isso não tirou o brilho, entendeu? Eu acho que esses pequenos detalhes, sim, poderiam ter sido corrigidos. Eram detalhes que não onerariam o boneco, mas, como eu já falei para vocês, a Brinquedos Estrela às vezes nos decepciona, ainda mais nessa parte com o público consumidor do boneco Falcon, que eles deixam muito a desejar. Como eu falei, eles preferem ver o pau comer nas redes sociais do que dar ouvidos aos fãs de Falcon. Ai, Andral, mas eles não fizeram o Condor, eles deram ouvidos. Também, né? Depois daquele Samurinja horroroso, aquele boneco assustador, enterraram o Falcon ali. É um jeito de se redimir. Eles entendem que às vezes, se vocês lançassem só essa linha vintage e deixassem as customizações, as atualizações para os fãs de Falcon fazer, talvez o sucesso do Falcon aumentasse. Mas está muito legal, muito bacana. Muito feliz de ver esse cara de novo aqui entre a gente. Acho que até se pintar um pouquinho, passar uma tinta vitral nessa sunga para escurecê-la, talvez fique bem parecido com o original da época. Mas no geral, tá lindo. Parabéns, Brinquedos Estrela. Mesmo faltando maturidade na empresa, vocês conseguiram fazer um boneco muito bacana, muito legal. Legal, pessoal? Esse foi o nosso unboxing de hoje. Nosso herói de 1981 voltou e a gente se encontra num próximo vídeo falando sempre de Falcon. Né, Condor? Até lá, pessoal. Valeu, hein? Canal do Andral.